Hoje pela manhã eu decidi sair de casa para comprar pão e acabei me deparando com esta edição do jornal Super, que carrega consigo a seguinte manchete: Dor que só cresce. Uma combinação de fatores sociais, culturais e institucionais pode explicar o aumento dos casos de estupros em Minas Gerais, segundo especialistas. No último ano foram 5.330 crimes, aumento de 7,8% ante 2023, quando 4.942 pessoas foram abusadas sexualmente. A média é de um estupro a cada 2 horas, e em 76% dos casos as vítimas são menores de 14 anos. Campanha Maio Laranja chega para incentivar a denúncia e prevenir os abusos contra crianças e adolescentes. Bom, já de cara a gente percebe o trabalho desses jornalistas de tentar, de certa modo, manipular seus leitores. É claro que a gente se sensibiliza com esses casos de estupro que vem crescendo vertiginosamente, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Mas é evidente que todos esses profissionais, que também deveriam ser profissionais do idioma, mas muitas vezes são profissionais em manipular seus leitores, é evidente que eles fazem parte de uma esquerda identitária que utilizam de certos chavões, de certas palavras, elementos-chave, para conseguir atingir esse fim, atingir esse propósito mesmo. É por isso que eu não assino esses jornais. Por exemplo, o Jornal Super, né, eu não posso nem categorizá-lo como um jornal medíocre, um jornal mediano, porque assim eu estaria dando muita honra a ele, honra até demais. Tá? Eu não sei se todos vocês sabem, mas eu sou aluno de jornalismo, já estou aí no 10º período e estou em busca de estágio na área. E vocês devem até estar se questionando, poxa, você precisando de estágio e ainda assim criticando jornalistas, criticando esses jornais, é muita coragem, é muita audácia sua. Não é só questão de audácia, é porque eu não abro mão dos meus valores, dos meus princípios, das minhas virtudes para defender um cargo, para defender dinheiro, para defender essa coisa toda que para mim muitas vezes não tem valor, tá? Eu abro mão de tudo para defender a verdade. Abro mão de tudo. Essa é a minha personalidade, esse é o meu perfil. Eu não tenho medo de tecer as minhas críticas, claro, sempre agarrado à razão. Quais são esses elementos-chave que a gente consegue perceber aqui já de cara na capa do jornal? Uma combinação de fatores sociais, culturais e institucionais pode explicar o aumento dos casos de estupros em Minas Gerais. Ora, a primeira indagação que a gente deve fazer é a seguinte: será que o estupro pode ser considerado uma cultura aqui no Brasil? Será que esse crime de caráter hediondo pode ser categorizado como algo cultural? É claro que para a palavra cultura, a gente consegue encontrar em mais de 200 definições dentro de variadas fontes. São mais de 200 definições para a palavra cultura. Mas de modo geral, será que o estupro é algo cultuado dentro da nação brasileira, uma nação de dimensão continental? Eu acho que não. Porque as nossas instituições, pelo menos as escolas, as famílias, né, a sociedade no geral, o corpo social no todo, ele não aceita esse crime. Ao contrário, né, é tido como algo hediondo mesmo, porque choca a sociedade. Então como é que você pode falar que é algo cultural? Ah, não, mas porque advém de fatores culturais. Quais? Será que a sociedade brasileira ela é calcada aí numa cultura onde as pessoas tendem a desvalorizar umas às outras, tratá-las como objetos, objetos de prazer mesmo, né? E mais ainda, sem consentimento? Será que isso é cultural no Brasil? Ó, isso que está dizendo é o próprio jornal Super, né, de acordo com especialistas. Ora, se os nossos especialistas têm essa mentalidade, isso quer dizer que o Brasil está completamente perdido. Porque os nossos profissionais, pelo menos deveriam ser profissionais, eles não sabem de ciências sociais básicas. Eles não conseguem nem sequer respeitar o legado, a história de um país. Se você falar, por exemplo, que machismo sempre existiu, de fato, né, sempre existiu. Agora, será que o feminismo hoje
Não é um movimento, não é uma causa muito mais forte do que o que eles chamam de cultura machista na sociedade, não? Será que o movimento feminista ele não é financiado por instituições, por organizações internacionais que lutam aí em prol do aborto, né, em prol da destruição estrutural da sociedade, não? Então nós vimos aí que é uma falta de senso das proporções muito grande, promovida por esses profissionais, deveriam ser profissionais do idioma e também das ciências sociais no geral. O que vocês vão ver nessa matéria aqui, que existe sim certos quadros opinativos, né, que vêm de muita histeria. É o que os jornalistas de hoje produzem, muita histeria mesmo, e claro, totalmente distantes da realidade. Afinal de contas, quem é que traz esses números? Quais são os institutos de pesquisa que vão atrás desses números? Será que todos eles são reais? É claro que a gente se sensibiliza com as vítimas de estupro, é óbvio, né? É uma coisa hedionda mesmo, uma coisa que eu repudio e totalmente nesse canal aqui. Mas será que esses números todos são verdadeiros? O que o Código Penal diz? O estupro, segundo o Código Penal, é caracterizado pela conjunção carnal ou pela prática de outro ato libidinoso, mediante violência ou grave ameaça, sem o consentimento da vítima. O que define o estupro é a ausência de consentimento, não havendo a necessidade de uma reação enérgica da vítima para que o crime seja configurado. Então, por exemplo, chega lá um homem, né, e toca lá no seio de uma mulher, sem o consentimento dela. Já pode ser considerado estupro, né? Não teve consentimento, né? Não tem necessidade de uma reação enérgica da vítima, portanto pode ser considerado um estupro. Não é preciso o instrumento pênis, né, e a inserção desse instrumento numa outra pessoa para que seja considerado estupro, tá? De maneira sem ser com consentimento da vítima. Não precisa do instrumento pênis para ser considerado estupro, tanto que dentro desses presídios femininos o que mais acontece é isso, né? E engraçado que a mídia, engraçado não, tragicômico, é que a mídia nunca traz esse fato aí à tona, né? Lésbicas estuprando outras mulheres dentro do sistema carcerário. É uma coisa assim que a gente percebe que o Brasil está totalmente desequilibrado mesmo. É uma falta de senso das proporções, assim, que chega a beirar um estado totalmente psicótico das coisas, né? Nós estamos lidando com pessoas que parece que sofrem de uma deformidade cerebral muito séria. E essas mesmas pessoas são tidas como profissionais do idioma, tá? Porque esse jornal aqui circula, né, aqui em Belo Horizonte, e há muito tempo. Mas o que eu mais vejo nesse jornal é histeria promovida por jornalistas. Eles até trazem algumas matérias interessantes, mas você vai ver as matérias tudo assim, mediocremente produzidas, né? São mediocremente produzidas. E não trazem dados bem estruturados. Você vê, por exemplo, falar de estupro. Olha quantas páginas eles gastaram para falar sobre isso. Ó. 1, 2, 3. E aí acabou. Já vamos para a parte aqui falando de cidades. 3 páginas para falar de um crime hediondo que precisa sim ser muito, muito bem documentado. Mas não, o que eles fazem? É a promoção da histeria. Porque precisam defender seus cargos, chefe e tudo mais, né? Vamos lá. É preciso respeito, é o título da matéria. Minas registrou um estupro a cada 2 horas em 2024. Salta de 7,8% em relação a 2023, aponta o Ministério da Justiça. É claro que um salto absurdo, 7,8%. Só que quais são os institutos de pesquisa que vão atrás desses números? Será que eles são reais? Por exemplo, nós tivemos aí, há pouco tempo, 2 casos emblemáticos, de 2 jogadores de futebol que foram acusados e que foram liberados depois que a justiça veio à tona dizer que não havia provas suficientes para acusá-los. Foi o caso do Neymar e também do Daniel Alves. O que se sabe na sociedade hoje é que o homem ele está sim numa situação muito mais vulnerável do que da mulher. E eu não estou louco ao dizer isso. Eu não estou sendo um louco.
Basta vocês analisarem, né, todo o conjunto de fatores que mostram que sim, um homem vive uma situação de extremo perigo. Por exemplo, você pega trabalho infantil. Uma parte do trabalho infantil é desempenhado por quê? Por crianças do sexo masculino ou crianças do sexo feminino? A maior parte dos moradores de rua são o quê? Homens ou mulheres? Serviço militar obrigatório. Quem é que pode perder um concurso público se ausentar do serviço militar obrigatório? O homem ou a mulher? Quem é que desempenha os serviços mais perigosos? Quem é que tem prioridade em casos aí de chacina, bombardeio? Vítimas de doenças. Número de suicidas, homens ou mulheres. Número de desempregados. Então você vê que o homem, né, dentro desse contexto social todo, o homem está numa situação muito mais vulnerável que a mulher. Isso é uma coisa muito óbvia. Quem não enxerga isso é porque já foi ideologizado por todos esses profissionais, esses intelectuais, opinadores, essas pessoas todas que aparecem aí na grande mídia e também profissionais que se encontram nas instituições públicas e privadas de ensino. As escolas e universidades hoje ensinam muito bem que o quê? Que o homem ele tem muito mais poder do que a mulher na sociedade. O que é totalmente contrário. Hoje, se uma mulher quiser ir a uma delegacia e alegar que um homem a estuprou, a agrediu, e ainda que tenha cometido violência psicológica, ele vai preso. Não tem como ele nem justificar, ele vai preso. Então ele está totalmente ali de joelhos perante o sexo oposto. Deveria ser assim? É claro que não. A nossa Constituição diz que todos somos iguais de acordo com a lei maior. Se nós todos somos iguais, como é que pessoas de um sexo têm mais privilégios do que outras pessoas do sexo oposto? Não deveria ser assim. Não que eu não esteja aqui sensibilizado com esses casos, porque sim, estupro no Brasil é uma coisa que acontece e muito. Mas o que a gente vê é muita histeria. Para quê? Para promover bandeiras, para fazer com que levantem bandeiras, se levantem movimentos contra o papel do homem. Quem é que não viu o caso aí da assistente de palco Juliana, no programa do Danilo Gentili, que diz que foi vítima de estupro por um convidado, se não me engano o nome do convidado era o Otávio Mesquita, né? Ela veio à tona denunciar o caso 9 anos depois, e disse que não recebeu ajuda de ninguém, inclusive do seu patrão, Danilo Gentili, né? Ou seja, foi uma ingrata, inclusive com o próprio patrão, dizendo que na verdade ele não estava defendendo porque ela era pobre, negra. Tá entendendo? A coisa toda tá indo para esse lado. E esses jornalecos aqui, eles não fazem isso, eles não trazem todas essas investigações, eles não vêm, porque os jornalistas hoje eles já não são investigadores. Antigamente, nossos jornalistas eram assim, eles iam atrás, faziam entrevistas, levantavam enquetes, eles davam uma vida para fazer uma matéria. Hoje não, nada. Basta acordar mais cedo, né? Ir atrás de algumas informações já produzidas por outros jornais, né? Pegar um pouquinho a rapa de cada jornal e depois fazer uma matéria. É isso. Para ver se agradam, né, o próprio chefe. É só isso. Ninguém tem uma opinião própria, decente. Né? E é por isso que você vê que os jornais hoje estão cada vez mais desprestigiados na sociedade. Antes não era assim. Antes nós tínhamos colunistas, opinadores, né? Tinha lá artigos de opinião, colunas de pensadores, né? De intelectuais, né? Até pessoas aí... profissionais dentro desses próprios jornais que tinham colunas aí e gastavam mais de 7, 8 páginas por dia para publicar as suas opiniões. E tinha uma grande relevância na sociedade. Muitos liam o que eles escreviam. Hoje não.
né? Você vê que se escreverem uma coluninha ali, uma poesia, uma lauda, já é um absurdo, né? E ninguém lê. A verdade é que ninguém lê. O povo compra esse jornal aqui pra quê? Pra seção de esportes, né? É pra ver mulher pelada na capa e tudo mais. Até que essa edição aqui não teve em respeito, né, a manchete. Mas se vocês analisarem bem, quase todo dia, quase que diariamente eles colocam uma mulher gostosa na capa, né? Fala de futebol, aí vem o negócio de a seção de classificados e tal, e pronto. É isso que chama atenção, né? Porque tanto que se você olhar aqui a contracapa aqui, você sempre vê, né, coisas relacionadas a futebol. E é por isso que vendem e muito. De resto, são totalmente fracos, são fraquíssimos, né? Então eu falei, matéria aqui tem 3 páginas apenas, o que mostra que é um total desrespeito para com as vítimas e também para com o leitor na sociedade que precisa se informar. O mês começa com uma cor, maio laranja, em atenção ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a ser lembrado no dia 18, com o objetivo de incentivar a denúncia e a prevenção ao crime. É tudo... Agora é começar essas campanhas coloridinhas, né, no Brasil, né? Como se adiantasse alguma coisa. Se você pega aí a Lei Maria da Penha, né? Será que ela funciona? Será que na prática ela tem muita... ela funciona muito bem? É claro que não. Porque nós vamos colocar aqui uma distância mínima para que o agressor fique aí da vítima de 200 metros. Né? Não que ele não pode estar ali no raio de tantos metros da vítima e tal. Será que funciona? É claro que não. Muitas vezes, o que acontece com esses criminosos? Muitos deles vão presos, né? A justiça vai lá e fala que ele tem que ser solto porque é réu primário, blá, 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 blá. E aí o que acontece? Quando saem da cadeia, vão lá e matam essas vítimas. Por quê? Por conta da denúncia que sofreram. É isso. Eles voltam e vão lá e matam as vítimas. Matam suas vítimas. Acontece muito no Brasil. Isso é quase que um fenômeno. Por quê? Porque as nossas instituições públicas, não que elas sejam fracas, não, elas são inúteis. Comem rios e mais rios de dinheiro público, ou seja, nosso dinheiro do nosso suor, para criarem instituições de fachada que sequer fazem vistas grossas. Tudo o que fazem é lutar em prol de uma bandeira. Mas uma bandeira identitária, para fortalecer organizações internacionais, instituições internacionais que gastam rios e mais rios de dinheiro nessas campanhas esquerdistas, feministas, negristas, gaysistas, por aí vão. Porque todas essas campanhas têm como um único intuito: destruir a sociedade patriarcal. Esta mesma composta de pai, mãe e filhos. Segundo eles próprios, né, tem que acabar com o casamento, não é isso? Que religião é apenas uma manifestação do pensamento, assim como qualquer outra, né? E que qualquer outra manifestação é tão legítima quanto as religiões que existem aqui no Brasil, e que pode sim, por exemplo, né, um grupo de gays chegarem dentro de uma instituição religiosa, depredar tudo, né? Tirar sarro com a cara das pessoas ali dentro. Eles podem fazer isso, podem cagar na frente da igreja, podem fazer tudo, né? Praticar atos sexuais em frente a uma igreja. É isso que a justiça brasileira define. É apenas uma livre manifestação do pensamento. Quem é que não se lembra aí das manifestações feitas pela comunidade LGBT na Avenida Paulista, onde os gays estavam enfiando crucifixos no ânus dos outros? Né? Tudo para todo mundo ver, né? Claro, né? Uma avenida, você acha que não passa criança? Você acha que não passa mulher? Você acha que não passa idoso? Passa todo mundo assim. E eles estavam fazendo aquilo ali. E o STF falou apenas uma livre manifestação do pensamento. Então essas instituições que são aí criadas da noite para o dia, espalhadas no Brasil, não servem de nada. Pelo menos, a meu ver, deveriam ser fechadas, porque não funcionam. Né? E quando eu digo isso, as pessoas falam que eu estou completamente doido. Que sou eu o doido. Ora, pare para pensar. Essas instituições são criadas assim desenfreadamente no Brasil. E ainda assim, o crime de estupro cresce vertiginosamente.
Será que essas instituições estão funcionando? Ah, não, mas isso é culpa da justiça. É culpa da justiça? Qual força, né, as nossas autoridades policiais, por exemplo, têm em relação a esses casos aqui, ó, de estupro, por exemplo? Polícia é onipresente? Não. É onisciente, onipresente, onipotente? É claro que não. Ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque crimes de estupro podem acontecer em qualquer lugar, não apenas nas ruas, né? Pode acontecer dentro de uma boate, né? Pode acontecer dentro de uma escola. Vocês vão ver aqui que a matéria, inclusive, decidiu homenagear uma mulher que foi estuprada quando tinha 13 anos, né? Ela tinha saído de um colégio com um rapaz 12 anos mais velho e foi estuprado num lote vago, né? Pode acontecer em qualquer lugar, até dentro de casa. Será que a polícia, a autoridade policial pode agir dentro dos domicílios? Claro que não. Então, qual que é o instrumento base, a ferramenta base, que poderia aí agir em prol de uma mulher, por exemplo, né? Que são aí as maiores vítimas desse crime horrendo? É claro que é a arma de fogo. Mas você acha mesmo que esses especialistinhas aqui, esses profissionais do idioma, que sequer sabem escrever direito, mas se colocam como jornalistas, vocês acham mesmo que essas pessoas todas iriam fazer uma matéria, levantando uma enquete na sociedade para saber se o povo, a maioria do povo, é a favor da utilização da arma de fogo como instrumento de defesa? É óbvio que não, eles não fariam isso. Eles não têm coragem, porque o maior medinho deles é de perder o cargo e de desagradar o próprio chefe. Eles não podem fazer isso. Sem contar que todos eles vieram das mesmas instituições de ensino, das universidades. Cumpriram com as mesmas funções. A eles eram delegados o seguinte: ó, vocês vão fazer trabalho dessa forma, vão pesquisar tais fontes e aí vocês vão ser avaliados. E qual que é a avaliação final? É a tese, né? Eles precisam fazer uma tese para conclusão de curso, e nenhuma tese no Brasil é anticomunista. Eles não permitem nem para avaliação. Porque eles precisam lançar no mercado de trabalho profissionais, né, que vão a favor da esquerda identitária e com o máximo de histeria possível, sempre tentando ludibriar, né, os leitores, aquelas pessoas que não entendem nada, que não estudam, porque nem todo mundo, pelo menos que eu vejo, né, nem todo mundo tem condições de estudar. Então, primeira ferramenta que tem para poder ficar antenados, às vezes é um jornal, né? Às vezes não acompanha um jornal televisivo, mas tem aí, né, um jornal impresso. Qual que é a responsabilidade que esses caras estão assumindo, né, a imprimir essas edições diariamente? São canalhas. Para mim são canalhas, tá? E olha que, assim como eu falei, eu tô precisando de uma vaga de estágio agora. Eu sou estudante de jornalismo, eu estou no 10º período e estou em busca de uma vaga de estágio. E vocês acham que eu abro mão da minha opinião só para agradar jornalzinho como esse daqui, ó, que não pode nem ser chamado de medíocre? Eu não tô nem aí, porque eu não abro mão dos meus princípios, dos meus valores, das minhas virtudes para agradar os outros, não. Principalmente em empresário mequetrefe de 15ª categoria. Eu não vim aqui ao mundo para isso, não. Vamos ler a matéria aqui, que eu já tô enrolando demais. A celebração, né, é mais do que necessária. No Brasil, a maioria das vítimas tem no máximo 14 anos, o que configura estupro de vulnerável, 76%. Destas, 52,2% são negras. 42 anos atrás, Vanesca dos Santos Rocha, hoje com 55 anos, estava exatamente nesse perfil quando foi abusada sexualmente. Aí eles colocaram aqui na capa, né, a imagem dessa senhora, que foi estuprada quando tinha 13 anos de idade. É claro que a gente se sensibiliza com tudo isso, mas eles sempre vêm com aqueles estereótipos, né? Negro, mas maioria negra, né? Como se estupro realmente definisse aí cor de pele. Como se os agressores, estupradores, realmente tivessem uma maior seletividade pela cor da pele. Ah, porque negro e tal, então tá mais vulnerável. Ué, peraí. Será que o crime de estupro não afeta todo mundo, não? De toda raça, todo gênero, todas as idades, não?
Será que não acontece isso no Brasil, pô? Será que a maioria mesmo é negra? 52,2%. Ó, a primeira indagação que a gente faz é a seguinte: quem é que traz à tona esses números? Segundo, o que faz uma pessoa ser considerada negra ou não? São os traços? Porque eu já vi inúmeros casos, né, na televisão, nesses portais aí, esses portais jornalísticos que existem aí na internet. Eu já vi inúmeros casos de pessoas tentando fraudar o sistema sem ser negras, mas se passando como tal. Ah, porque eu tenho o nariz mais largo, eu tenho os lábios, os beiços mais grossos. Não, porque eu tenho tataravô que é negro, então eu tenho sim a ascendência negra, né? Portanto, sou considerado negro sim. Então, 52,2% já é algo para a gente desconfiar e muito. Será que a maioria das vítimas são realmente negras? Ou o jornal nada mais está fazendo aqui do que uma mera histeria? Eu prefiro acreditar nessa segunda hipótese. E não por estar me colocando como insensível em relação às vítimas, não. Mas eu não faço distinção por conta da cor, não. Esse crime aqui é hediondo, independentemente da vítima que sofre com ele. Eu me solidarizo com todas. Todas mesmo, tá? Mas a gente já vê que eles tentam fazer aqui uma mera manipulação. O crime foi em 1983, quando ela, adolescente, só queria brincar e se dedicar aos estudos. Certo dia, porém, um rapaz 12 anos mais velho a chamou para tomar um sorvete depois da aula. No caminho, ele a empurrou para dentro de um lote vago e a estuprou. Vanessa desmaiou e acordou tempo depois sozinha. Todo o bairro soube da situação, que não impediu que ela fosse julgada e excluída. Um dia cheguei para estudar e a minha cadeira estava isolada na sala. As meninas diziam que não queriam ficar perto de mim para não engravidar. Lembra? Ela ficou grávida do criminoso e o bebê faleceu poucos dias após ter nascido. Atualmente, Vanessa convive com fibromialgia, doença crônica que se caracteriza por dor generalizada e constante no corpo. A causa não é conhecida, mas ela acredita ser reflexo do trauma que ainda carrega consigo. Em elevação. Infelizmente, a história de Vanessa não é incomum. Somente no ano passado, 5.330 mulheres foram estupradas em Minas Gerais, um caso a cada 2 horas. O número é 7,8% maior do que o de 2023, quando houve 4.942 vítimas no estado, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Uma combinação de fatores sociais, culturais e institucionais explica esse aumento, segundo especialistas ouvidos pelo Super. Assim como eu disse, né, quem é que vai atrás desses números? Será que para todos esses casos há corpo de delito? Assim como eu falei, né? A mulher hoje, por conta de todo esse aval que eles dão, porque ela é vítima, porque ela é inferior ao homem, blá blá blá. Por conta de todo esse aval, ela consegue muito bem incriminar o homem, assim, por qualquer motivo. Por qualquer motivo. É por isso que a maior parte dos homens hoje estão evitando se relacionar. Por medo mesmo, por medo. Hoje o cara não pode falar mais alto, né? Ele não pode exigir uma coisa porque já é tido como agressor, um violento, um violento em potencial, até mesmo estuprador em potencial, dependendo do caso, né? Eu falei aqui o caso da Juliana, do Danilo Gentili, mas o caso dos 2 jogadores de futebol aí, ó, Neymar e Daniel Alves, eles foram acusados de estupro injustamente, porque a justiça alegou que não havia prova suficiente. E toda a mídia, durante esse meio tempo, começou a colocar os caras como criminosos, sem a justiça sequer tivesse concluído ali a investigação. Colocou esses caras como criminosos. Isso porque a figura homem na sociedade é muito demonizada. Então, quem é que pode dizer, né, que todos esses números são verdadeiros? Eu afirmo categoricamente que não são verdadeiros. Porque eles precisam utilizar de números para criar mais e mais leis em prol de determinados grupos, determinado gênero, e assim demonizar aquilo que eles buscam demonizar e descredibilizar na sociedade. Hoje o cara que se diz homem, ele corre um grande perigo. Ele corre o perigo de ser ridicularizado, perder oportunidades, não é isso? Ele não pode. Isso é como se fosse uma ofensa. Homem não, homem não pode.
E é isso, cara. Hoje você homem é uma ofensa, pô. Sabe? E assim, eles vêm com esses rótulos idiotas para quererem massacrar com o povo, né? Infelizmente, o estado de Valência não é incomum. Aí vamos ver aqui. Uma combinação de fatores sociais, culturais e institucionais explica esse aumento. Um dos principais é o machismo, de acordo com Ariane Martins Moreira, vice-presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, da OAB. Né? O Brasil é ainda um país patriarcal em que o homem vê a mulher como objeto para satisfazer suas vontades. Isso aqui, olha só, a porra da mulher dessa é de ficar assim indignado mesmo. Uma porra da mulher dessa, profissional da OAB, para você ver o tamanho da decadência da OAB hoje, né? Inclusive, eu não dou isso aqui, ó, de respeito para essa instituiçãozinha de merda, tá? Pra mim é de merda. Eu não mudo o que eu falo aqui. Em Minas Gerais, então, parece que é pior. É um palhaço. Quanto mais fracassada a pessoa, maior o cargo dela. O maior é o cargo que ela consegue conquistar na vida. Quanto mais frustrado, mais filha da puta mesmo, maior o cargo que ela consegue conquistar. Quer dizer, isso é uma coisa cultural, é um país patriarcal. O que você leva como patriarcal? Vamos pegar uma definição aqui, patriarcal, para ver mais ou menos o que significa. De acordo com o Google, vai no Google que você vai ver. Um termo que descreve um sistema social familiar onde os homens detêm a maior parte do poder e autoridade com as mulheres e outros indivíduos em posições de subordinação. Uai, será que é assim mesmo? Eu citei aqui vários exemplos de que o homem ele anda em desvantagem em relação à sociedade. Em desvantagem. Moradores de rua, número de desempregados, suicídio, não é isso? Empregos perigosos, empregos de risco, né? Doenças crônicas, trabalho infantil, exploração infantil, tudo. O homem é o que sofre mais. Como é que isso aí é uma coisa típica da sociedade? Dizer que, né, é o homem que trata a mulher como um objeto de seus prazeres. É típico? Se fosse típico, o que a sociedade faria? Eu já disse em vários vídeos aqui no canal. Né? Ousa um cara, por exemplo, estuprar uma mulher num coletivo, em meio a vários homens. Vocês acham mesmo que todo mundo vai ficar parado ali aceitando aquela situação de bom grado? Porque a gente também veio da mesma criação, da mesma cultura. Então aquele cara pode fazer aquilo ali muito bem, que a gente vai até sentir apreciação. Vocês acham mesmo que isso no Brasil é tido como algo prazeroso? Ou é nefasto e é nojento? Eu prefiro acreditar na hipótese de que se aparece um estuprador ali, num ônibus ou na rua mesmo, o povo lincha esse cara até a morte. E é o que mais acontece. E é algo compreensível. Porque eu penso o seguinte, ó. Violência muitas vezes gera compreensão. E como a nossa justiça de bosta não funciona pra porra nenhuma, sobra pra quem definir a justiça? A própria sociedade. E muitas vezes a justiça que a sociedade faz é essa daí mesmo, que eu não considero a pior de todas, não. Eu considero a mínima. Que isso, pegar um cara pra matar é mínimo? Pra mim é mínimo. E já é a prova cabal de que nós não estamos numa sociedade assim, né? Que eles chamam de patriarcal. Ué, se você pega no dicionário, isso aqui é o que o Google está dizendo. Mas no dicionário, olha o que está escrito. É em que há honra, que é respeitável. Será que tem como nós demonizar uma sociedade patriarcal formada de pai, mãe e filhos? Isso aí é uma coisa absurda. Na civilização ocidental existia uma sociedade patriarcal, né? E outra, em toda a história da humanidade, a mulher, ela sempre preferiu o trabalho doméstico. Sem tocar aqui em questões de objetificação, né? De subordinação, mas a mulher sempre preferiu o trabalho doméstico. Como o homem ali, o provedor da casa, sendo o provedor da casa. Aquele que promove a segurança, o bem-estar dos filhos e também da esposa. Ela sempre admirou isso. Agora eles vieram com outra falácia. Não, porque a mulher precisa conquistar o mercado de trabalho, né? A mulher precisa também fazer parte da sociedade, etc, etc. Como se ela nunca tivesse feito parte da sociedade, né? Ah, mas e o voto? E o voto? Ok. Quem é que não se lembra lá da convenção a respeito do voto feminino? Foi nos Estados Unidos, não é isso?
que eles falaram, olha, vocês podem votar, mas se vocês querem se igualar aos homens em relação aos direitos, vocês também vão ter que se igualar aos homens em relação aos deveres. E aí o que elas fizeram? Né, com o negócio do sufrágio feminino, desistiram do voto. As próprias mulheres abriram mão do voto feminino. Porque teriam se igualar aos homens em relação aos seus deveres. O que aconteceu na sociedade hoje? A mulher deixou de estar subordinada, eu digo nem subordinada, mas submissa ao homem dentro de casa, ao próprio marido, e agora estão sendo submissas a seus patrões nas empresas. Será que isso é uma conquista? Não é mesmo uma conquista? Antes a mulher podia realizar o trabalho doméstico muito bem, de ser cuidadora do lar, de ser esposa, amiga, companheira, fiel ao marido. Hoje não. Hoje, quanto mais infiel a mulher é na sociedade, mais é motivo de comemoração, tá vendo? Ela está se livrando desse machismo escroto e imundo, né, que permeia a cabeça de todos os homens. É o que a gente vê. É o que a gente vê, por exemplo, nesse Instagram da vida. Né? Mulheres ali, 40, 50 anos, né, frustradas, que tentam ensinar essas menininhas aí de cabeça de miolo mole, que tem sim que pisar em homem, que não pode permitir que o homem faça qualquer coisa. E pisar em homem, que eu falo é o seguinte, ó, você tem que bancar tudo meu, né? E eu não estou obrigado a oferecer nada pra você, a não ser isso daqui, ó. Se eu estiver oferecendo isso daqui pra você, já é muito. É isso que eu tenho a oferecer. O resto é você quem tem que fazer. E você é obrigado. Porque senão eu vou fazer de tudo contra você pra acabar com a tua honra, a tua dignidade, né? Pra eu te tratar como uma vergonha pra sua família. Eu vou fazer de tudo pra acabar com a tua vida. É assim. E aí vocês falam que os homens que se colocam como superiores na sociedade, e esses que são machistas, é de foder mesmo, né, bicho? Aí a porra da mulher vem a público dizer isso. Por quê? É uma irresponsável, mau caráter, né? Sem responsabilidade alguma pra vir a público dizer uma coisa dessas. Isso aqui é um cuspe na cara da sociedade mesmo, tá? Eu sou povo, eu faço parte do povão. Quando uma porra da mulher dessa vem falar isso, é claro que eu me sinto extremamente ofendido. Por quê? Aí isso faz no meu inconsciente o seguinte, brotar no meu inconsciente o seguinte, que eu sou um machista em potencial. Que que no meu cérebro, né, as mulheres são vistas como objeto por mim. É isso que ela está dizendo. Que isso é fruto de uma sociedade patriarcal que sempre existiu no Brasil. Isso é cultural. Uma porra de uma mulher dessa está fazendo isso, né? Já Paulo Meira Passos, advogado e diretor da Associação Nacional da Advocacia Criminal, destaca que os estupros estão aumentando também por causa da impunidade que há no Brasil. A criminalidade ocorre, os bandidos vão para a cadeia e são soltos no mesmo dia pelo judiciário, assim como eu falei, né? Ocorre a soltura desses bandidos que o que eles vão lá e fazem, muitas vezes, ó, assassinam suas vítimas. Né? Então cometem 2 crimes. Isso faz com que eles acabem cometendo crimes sem que tenham qualquer tipo de temor em serem presos ou julgados. Outro fator, de acordo com Luciano Gomes dos Santos, professor de Ciências Sociais da Uniarnaldo Centro Universitário, é o aumento das denúncias oficialmente registradas. O debate sobre violência sexual tem ganhado espaço na sociedade, incentivando mais pessoas a quebrar o silêncio e buscar ajuda, pondera. Educação e acolhimento. Solução depende de mais esforços. Para reduzir os casos de estupro, o tema deve ser discutido amplamente pela sociedade, sugere Ariane Martins Moreira, vice-presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB de Minas Gerais. Punição já temos, precisamos reeducar homens e mulheres, as mulheres para que tenham conhecimento de seus direitos, para que se empoderem, que exijam respeito. É tudo militância, né? Que desgraça, bicho. Os homens para que não vejam a mulher como objeto sexual. Ah, vai pra puta que apariu, mulher de bosta. Quer dizer, é assim que a sociedade se comporta? As mulheres vítimas e os homens como potenciais agressores? É só isso? Quer dizer, não existe estupro dentro de presídio feminino, né? Não existe estupro de gay contra gay, né? Mulher contra mulher, homem contra homem, homem contra mulher, mulher contra homem. Será que não existe isso, porra? Né? Isso aqui é uma palhaçada. Isso aqui é uma palhaçada. Que eu saiba, a objetificação sexual ela é muito mais promovida pela mulher do que pelo homem. Quem é que tá fazendo esses canais aí, por exemplo, na internet, de OnlyFans, fazendo
fazendo esses conteúdos aí pornográficos na internet. A mulher abre mão de um serviço, né, sei lá, no CLT, uma coisa assim, para vender o próprio corpo na internet. Quem é que faz isso? Em troca de dinheiro, em troca de like, em troca de visibilidade. É o homem que participa desses canais aí, ele vai lá e ele paga por isso, porque a mulher está se colocando à disposição para vender o próprio corpo na internet. Quem é que faz isso, afinal? Né? Qual é o padrão de conduta das mulheres hoje para você estar dizendo uma palhaçada dessas? E será que estupro afeta só mulheres no país? Você é uma cretina, isso que você é. Você é uma cretina que não tem responsabilidade alguma em vir à tona, em vir a público e dizer uma porcaria dessas. Você é uma militante de bosta, é isso que você é. É uma palhaçada sem tamanho, tá? Olha aqui. Precisamos levar isso para as crianças dentro das escolas, nas grandes empresas, em todos os ambientes. Ué, que eu saiba, educação tem que vir do lar, não é isso que as escolas falam? Ah, porque educação vem de berço. E eu tenho certeza muito bem e que as famílias brasileiras não ensinam esse comportamento. Eu tenho certeza disso. Pai e mãe não ensinam filho a ser estuprador. E em colégio, o que eles falam? Você, por exemplo, se você vir fulaninho de um sexo diferente entrar no teu banheiro, você sai de lá e avisa a um adulto, um responsável, o mais rápido possível. Não permita isso. E o que os profissionais hoje estão fazendo? Estão em busca de banheiros unissex nas escolas. Como é que você pode incentivar crianças a evitarem que isso aconteça? A evitar que isso aconteça. Há pouco tempo estava tendo aí a Bienal no Livro, em Belo Horizonte, promovido pela prefeitura, inclusive estavam dando lá um voucher, né? Para as crianças poderem comprar os livros que estavam sendo divulgados na Bienal, um voucher de R$40, se não me engano. Da prefeitura do Fuad Norman, que faleceu há pouco tempo. Os livros ali, todos, assim, grande parte dos livros é de cunho pornográfico, cunho sexual. Inclusive, o atual deputado federal Nicolas Ferreira fez um vídeo denunciando isso daí. E a mídia, calou a boca. Não falou. Do livro também publicado pelo antigo prefeito, o Fuad Norman, a Cobiça, falando de estupro também, porra. Então quem é que faz a promoção do estupro? É a sociedade ou os nossos representantes? Quem é que permite que esse crime cresça vertiginosamente no país? É a sociedade ou são os nossos representantes? O que a sociedade pode fazer em relação a isso? Educação? Quer dizer, se tem uma parcela mínima na sociedade ali de cafajestes, de canalhas, vocês querem educá-los para que não sejam estupradores? Ou deveria existir uma pena rígida para esses caras jamais poderem sair de trás das grades, porque não podem voltar à sociedade mais? E mais ainda, né? Como é que você pode configurar todos esses supostos agressores? Como é que você pode incriminar todos eles como estupradores se o sexo feminino hoje, as mulheres, podem muito bem denunciar seus companheiros, né, de crimes de qualquer natureza, sem sofrer nenhuma retaliação? O que aconteceu, por exemplo, com essas mulheres que denunciaram esses 2 jogadores de futebol aí há pouco tempo? O que aconteceu com elas? Será que elas foram punidas? Porque a justiça descobriu que não tinha prova suficiente para poder acusar esses caras que estavam sendo demonizados na grande mídia. E essas outras mulheres também que vão a essas delegacias denunciar, acabar com a vida desses caras. Falam que foram vítimas de estupro, de violência e tudo mais. Não adianta então você querer aplicar uma pena máxima para estupradores se você também não tem uma justiça decente que avalie corretamente esses casos. Tem que fazer perícia, tem que investigar. Mas em primeira ordem, o que deveria acontecer? Promover a utilização de um instrumento básico para que as pessoas possam se defender, que é a utilização de armas de fogo. E se essa enquete fosse feita em qualquer estado do Brasil, vocês podem ter certeza disso. A maior parte das pessoas que respondessem essas enquetes iriam dizer que sim, são favoráveis à utilização dessa ferramenta, desse instrumento. Mas quem é contrário a isso? Quem são essas pessoas contrárias à utilização desse elemento?
nossos profissionais, jornalistas, opinadores públicos de plantão, esses filhos da puta, são todos avessos às vontades da maioria da população. São todos avessos ao conservadorismo. São todos avessos à preservação da vida do cidadão de bem. Todos esses caras aqui são cúmplices do crime organizado. Todos eles são cúmplices disso daqui, ó. Eu digo isso categoricamente, eu não tenho medo. São cúmplices. Porque utilizam dessas sacanagens aqui. Isso aqui é... Cara, isso aqui é de dar ódio mesmo, ver uma coisa dessa acontecendo. Números como esse, assim, crescendo vertiginosamente. Eles utilizam desses casos para autopromoção, desses jornalecos de merda aqui, ó. É para isso que eles vivem. Eles vivem disso, tá? Luciano Gomes dos Santos, professor de Ciências Sociais da Uniarnaldo, Centro Universitário, reforça que instituições de segurança e de justiça devem ser fortalecidas para combater a impunidade e encorajar as vítimas a denunciar os agressores. Isso envolve o aprimoramento das delegacias especializadas no atendimento às mulheres, garantindo acolhimento humanizado e eficiente. De novo, né? É como se só mulheres fossem estupradas. Claro que em maior número são as mulheres, sim, né? Mas será que a criação de delegacias e fortalecer o papel dessas delegacias vai ajudar alguma coisa? Não, não ajuda em porra nenhuma. Primeiro que as forças policiais, como eu falei, não são onipresentes, né? E muitos desses casos terminam em quê? Em uma colocação de uma medida protetiva. Ajuda? A existência de uma lei, de uma medida, impede a existência de um crime? Não. A aplicação de uma lei impede a existência de um... Não, não impede, porra. Não impede. Né? Nós temos leis aqui fortes. É isso que o brasileiro acredita. Puta que pariu, cara. Ampliação de equipes multidisciplinares com psicólogos, assistentes sociais e advogados pode ajudar a vítima a enfrentar o trauma e dar continuidade ao processo judicial, disse. Ousa você, homem, por exemplo, que é vítima de estupro, isso pode acontecer, ligar aí pro número dos direitos humanos, para ver se você vai ser atendido rapidamente. Primeiro questionamento que eles vão fazer lá é o seguinte, ó, você é o quê? Você é homossexual? Você é gay, né? Você se identifica como mulher, né? Você é morador de rua? É isso que eles perguntam. Não apresentam ali, pode você ser homem, eles não apresentam essa opção. Se você falar assim, não, eu me vejo como um homem, eu sou homem mesmo. Eles deixam o seu caso, ó, pra depois. Ou sequer te respondem depois. Deixam pra lá. Você tem que fazer parte daquele grupo minoritário, né? Porque assim, nós somos a favor das minorias, etc, etc. Ué, se é a favor das minorias, se os homens são os menores aí, se encontra aí essa escala aí de vítimas, eles estão em números menores, eles são minoria. Então por que eles não são atendidos? Não deveria nem ser visto como assim. Vítima é vítima e ponto final. Né? É claro que tem que avaliar também a questão da vulnerabilidade da pessoa, mas falar que mulheres estão mais vulneráveis em relação aos homens na sociedade, né, só por conta desse fator, isso é um absurdo. Isso aqui é mentira. Mentira. Tá todo mundo sujeito a isso daqui, tá? Sem contar os casos de assédio que existem, né? Envolvendo homens também. Agora, ousa você falar que está sendo assediado. Você que é homem, falar que está sendo assediado. Num ônibus, num metrô, numa rua, né? No teu ambiente de trabalho. Porque existe assédio sexual, sim. Provocado por mulheres, sim. Agora, ousa você ir lá numa delegacia especializada, né, que é assim que eles gostam de usar, para falar, para denunciar esses casos. Eu acredito piamente na hipótese de que você vai sair de lá sendo alvo de risada, de deboche. Ou então falar o seguinte, esquece isso, cara, não vai adiantar, não vale a pena, entendeu? Segue sua vida, isso é bobagem. Agora, quando é uma mulher, aí todos ficam ferozes, né, espumando de raiva. Isso aí ou não é uma seletividade psicótica? O professor citou, o homem é professor, né? O professor citou a importância de usar tecnologias como câmeras de vigilância e aplicativos de denúncia para auxiliar a identificar criminosos e coletar provas, aumentando as chances de punição dos culpados. Eu não sou contra isso não. Agora, vai vir de quem? Do bolso de quem? Vai adiantar?
primeiro tem que ser feito um teste para ver se realmente isso aqui funciona. Não adianta você colocar câmera, né, drone, aplicativo de celular, assim, na prática não funcionar, né? E outra, não adianta você fazer tudo isso se em muitos casos eles dão um aval para a mulher, ainda que eles não façam ali uma perícia para avaliar se de fato houve a consumação ali do estupro ou não. Não adianta você fazer tudo isso. Né? Igual que tinha lá eles colocaram, não sei se foi em São Paulo, né? Botão do pânico. Vamos colocar o botão do pânico, botão do pânico. Porra, o botão do pânico vai ajudar alguma coisa? Quer dizer, só da mulher sentir que está sendo assediada, aperta o botão do pânico. O cara corre o sério risco de ser espancado na rua de graça. E como é que ele vai se defender? Você fala, não fiz nada e tudo mais. Como é que ele vai se defender? O povo é assim, o povo é levado pela mídia, por especialistas, por palhaços como esses daqui, ó. E aí? Como é que você vai fazer? Hoje, o que o feminismo provoca é o histerismo, né? Há pouco tempo eu estava vendo um vídeo de uma mulher aí fazendo, sei lá que merda, era um show, né? Se colocando como vítima no palco lá. Aí não quero, ai socorro, aí o homem. Né? Bicho, eu vou te falar, cara. Vai tomar no cu, que sociedade filha da puta, idiota do caralho, né? Outras vezes eu vi um influenciador aí sair nas ruas perguntando às mulheres o seguinte: se vocês estivessem perdidos na floresta, vocês teriam mais medo de encontrar com um urso ou com um homem? Ah não, com um homem. Porque eu sei que do urso eu poderia fugir, do homem não. Ah, porra, vai pra porra. O professor citou a importância de usar a tecnologia, blá blá blá. Segundo o Santos, as ações devem ser adotadas em conjunto entre Estado e sociedade civil de forma a fortalecer as redes de apoio, com abrigos seguros e acompanhamento gratuito para recuperação e amparo. Para diminuir a dependência financeira, que muitas vezes impede a mulher de fazer a denúncia, ele defende a promoção de programas de reinserção social e econômica com geração de empregos. Engraçado, é tudo em prol da mulher. É claro que eu estou me sensibilizando aqui, né? Eu não estou sendo um canalha de ir contra todas essas opiniões. Agora, por que é sempre uma parcela assim, ó? Vítima de violência sexual, ok. Pode falar que as mulheres se encontram em maior número. Agora, e outras violências? Se você falar, por exemplo, desemprego, inserção social, a quem falta mais oportunidade? Ao homem ou à mulher? E vítimas de estupro? Será que os empresários hoje estão avaliando isso? Ah, você já foi estuprado, então não pode trabalhar para mim? É isso que eles estão avaliando no RH? Apoio psicológico falta e muito. Mas para todos, não só para mulheres. Às vezes a mulher estuprada, ela fica com medo de sair de casa. Isso realmente existe. Agora, falar que isso daí impede ela de se inserir no mercado de trabalho, isso é uma mentira, cara. Isso aí, automaticamente, você está condenando todos os empresários do Brasil. É isso que vocês estão fazendo. Como se eles utilizassem isso como elemento para impedir que uma mulher entre no mercado de trabalho, o que é mentira. Inimigo pode estar perto. Na maioria dos casos, o estuprador conhece a vítima. Agressores são parentes ou conhecidos em 84,7% das ocorrências, diz anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E onde acontecem essas coisas? Dentro de casa. E polícia trabalha dentro da casa dos outros? Não. Não tem como. Polícia não vai ficar ali vigiando 24 horas por dia na sua vida, porque não é onipresente, não tem como ser onipresente. Né? E quando ela é ostensiva, aí a sociedade vai lá e condena. Ah, não pode. Aí tá passando, tá utilizando do abuso, né? Esse abuso de autoridade. Tem que pegar e levar preso, não precisa espancar, não precisa fazer isso. É uma sociedade hipócrita de merda, sabe, cara? O anuário divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2024, com base em dados de 2023, contraria o senso comum de que a culpa pela violência sexual sofrida pela mulher é dela mesma. Quem falou culpa? Alguém culpa as mulheres por isso, porra? Eu não falei culpa aqui. Estou falando que o padrão de comportamento promovido pela sociedade hoje, especialmente para mulheres, é um comportamento libidinoso. Mas isso não quer dizer que as vítimas de estupro sejam culpadas desse crime.
Ninguém falou culpa aqui. Culpa, na verdade, são dessas instituições, nossos representantes de bosta. E também de todos esses palhaços que se colocam como profissionais. Porque eles instigam isso daqui. Porque não fazem enquetes. Porque eles não fazem levantamentos para saber se a sociedade é a favor do armamento ou não. E eles sabem muito bem. Eles sabem, mas eles evitam a todo custo falar desse assunto. Por quê? Porque tem medo. Tem medo de serem desprestigiados na praça. Olha lá o jornalista que fez enquete ali, falando sobre armamento. Eles têm medo. Por isso, cara, olha, eu vou fazer o meu estágio em jornalismo. Eu sei que eu vou ter que cumprir com tanta palhaçada, mas eu tenho muito medo, velho. Tenho muito medo. Eu não busco trabalhar nesses grandes jornais aí do estado. Não. Eu busco ser um jornalista independente, assim como eu estou fazendo hoje, assim como eu estou sendo hoje. Um jornalista independente. Sem medo de colocar a cara a tapa e falar de coisas favoráveis à sociedade. E não com o intuito de incriminá-la. Quer dizer que a sociedade culpa a mulher por ser vítima de estupro? Ah, porque usa shortinho, porque... Não tem nada disso, cara. Não tem nada disso. Assim como eu falei, ouse um homem, em meio a tantos outros, estuprar uma mulher no meio da rua para ver o que acontece com ele, para ver se realmente essa falácia aqui é verdadeira. Em particular pelo modo como se veste. Sabia que ele fala, sabia. É tudo assim, é manjado demais, né? E de que os crimes acontecem mais em espaços públicos. Isso porque 84,7% dos casos ocorrem na residência da vítima, sendo o agressor um familiar conhecido de acordo com documentos. Assim como eu falei, quem é que faz toda essa perícia para ver se todos esses casos, essas denúncias são reais? Porque é claro que existe mesmo. Isso é fato. A maior parte das vítimas são conhecidas pelos seus agressores. Dentro das casas, como é que você impede isso? Com extensão policial? Estupros cometidos por desconhecidos em locais públicos, apesar de amplamente temidos, são menos comuns do que os que ocorrem dentro de casa, praticados por tios, padrastos, pais, irmãos ou amigos de família. Essa proximidade faz com que o crime aconteça em um ambiente de confiança, dificultando a denúncia, já que a vítima pode ter medo de represálias ou de não ser acreditada. Alerta Luciano Gomes dos Santos, professor de Ciências Sociais da Uniarnaldo Centro Universitário. Especialista em criminalidade e segurança pública, Isabela Miranda, conta que ela mesma já foi vítima de estupro, o fato que a motivou a criar o Indômitas, coletiva feminista, que defende, entre outras coisas, o cadastro de pedófilos e de predadores sexuais. Ela afirma que assuntos sobre sexualidade devem ser tratados dentro de casa desde a infância. O lugar mais perigoso para uma mulher é a casa dela. Tem que haver um entendimento maior do que é o estupro. Eu mesma fui vítima sem saber na ocasião. Meninas e meninos desinformados e vulnerabilizados só vão entender no futuro. Muitas vezes eles não dão conta de que passaram por violência sexual, diz. De fato, os dados do anuário mostram que 76% das agressões sexuais são do tipo estupro de vulnerável, conjunção carnal com menores de 14 anos ou incapaz de consentir por qualquer motivo como deficiência ou enfermidade. Para combater esse tipo de crime é essencial compreender que o perigo não está apenas em desconhecidos da rua, mas principalmente dentro de casa e no convívio próximo, destaca o professor da Uniarnaldo. As estratégias de enfrentamento ao estupro devem incluir medidas preventivas como educação sobre violência sexual, fortalecimento das denúncias, apoio às vítimas e punição rigorosa para os agressores. Somente assim será possível reduzir a impunidade e garantir maior segurança para mulheres e crianças que são as principais vítimas desse crime completa. Vítima de abuso atua hoje em grupos de apoio a mulheres. A advogada Fernanda, de 50 anos, era universitária recém-chegada a BH, vindo do interior de Minas Gerais, quando foi violentada sexualmente por um criminoso 3 décadas atrás em Bom Despacho, no centro-oeste do estado. Ela e um grupo de amigos havia ido a um festival de música na cidade e uma das jovens levou o irmão acompanhado por um grupo de homens. Um desses rapazes entrou no quarto e uma noite estuprou Fernanda, quando ela havia se recolhido mais cedo por ter considerado que havia bebido muito e precisava descansar. Não tive condições de reagir, de impedir. Eu era virgem. Fui tomar banho, chorei, me isolei, continuei vendo ele nos outros dias na casa, inclusive ficando com outros meninos. Não contei pra ninguém por muitos anos. Tudo foi muito doloroso, lembra Fernanda. Ela não denunciou o agressor, mas aprendeu a enfrentar o crime do qual foi vítima. Hoje atua no Instituto Viva, em BH, dando apoio a mulheres em situação de violência. Quando percebo que consegui ajudar uma mulher, sinto que estou cumprindo meu propósito. Estupro fora de casa geralmente ocorre em ruas desertas, festas e sistemas de transporte coletivo. Estuprador se aproveita do consumo de álcool e outras drogas feito pela vítima. Abusador se utiliza de força física contra a vítima. Para combater esse tipo de crime, é essencial compreender que o perigo não está apenas na rua, mas principalmente dentro de casa e no convívio próximo, diz Luciano Gomes dos Santos, professor de Ciências Sociais da Uniarnaldo.
Cientista social Luciano dos Santos alerta que o estuprador tem várias idades, classes sociais e níveis educacionais. Muitos são misóginos e já cometeram agressões antes de serem presos. Detalhe isso. Detalhe. Isso diz ele mostra a necessidade de intervenções rápidas para barrar novos crimes. Quando não há punição e reabilitação, a reincidência é alta. Reabilitação, né? Assim como eu disse, né? Uma parte desses estupros acontece aí também com pessoas de até 14 anos de idade. Isso aí condiz com uma sociedade patriarcal ou a falta de uma sociedade patriarcal, né? A gente vê hoje, pelos números, que o quê? A maior parte das mulheres são mães solteiras. Mães solteiras, né? Isso porque a importância do casamento já foi deixado de lado há muito tempo. Hoje qualquer coisa já é motivo para divórcio. Então a mulher hoje, muitas mulheres aí são mães solteiras, e a gente vê que existe, né, uma promoção na sociedade, né, desse meio cultural nojento, doentio, asqueroso, de que a mulher ela é livre, mas não livre para fazer coisas decentes, é livre para se comportar como um ser imoral na sociedade. Então muitas dessas crianças, desses adolescentes, são deixadas em casa para serem criados com o quê? Com os avós, com os tios. Porque não tem a presença de um pai e de uma mãe dentro de casa. Então a mulher faz o quê? Deixa a criança lá com a mãe dela, né? Ou com o tio e tal, para ir para uma farra, para uma festa, encher a cara, né? Sair com a amiga, voltar só no dia seguinte, dormir com não sei quantos machos, deixar o filho dentro de casa, e aí acontece esses casos. Muitas vezes por conta da falta da presença de um pai e de uma mãe dentro de casa. Tô mentindo? Eu tô mentindo? Claro que muitos desses casos de estupro acontecem porque o próprio pai é um estuprador, que é uma coisa horrenda e nojenta mesmo. Mas falar que isso acontece muitas vezes por conta de uma sociedade patriarcal, isso é uma mentira. Porque as famílias hoje estão cada vez mais se desintegrando. Isso é uma constante na sociedade, né? A mulher cada vez mais sofrendo a chance de ficarem sozinhas, e os homens também. E aqueles canalhas, aqueles criminosos estupradores, recebem todo o aval para cometerem seus crimes. Porque a própria mulher, ela já não tem mais autoridade sobre seus filhos. Elas já querem, olha, vejam só, a autoridade que elas estão recebendo na sociedade é de fazer o que quiserem com os próprios corpos. É o famoso meu corpo, minhas regras, não é isso? Inclusive, fomentado pelo próprio movimento feminista defendido por essa mulher que apareceu aqui agora, na matéria que eu li, que diz que faz parte do Instituto Viva BH, né? Todas elas que são feministas, meu corpo, minhas regras. Então você pode sair de casa, encher a cara mesmo, conversar com qualquer um, né? Sem se dar conta de que você pode sim estar num estado ali de extrema fragilidade e sofrer do abuso de outras pessoas. E isso pode acontecer com qualquer um. Mas não, isso é promovido na sociedade. A mulher tem o direito de fazer o que quiser, ela pode fazer o que quiser, pode fazer o que quiser, inclusive com o próprio corpo. Mas o resultado é sempre o pior, vocês já perceberam? Já perceberam que é sempre o pior? O que pode esperar de tão bom para uma mulher ou para um cara que vai lá e sair para encher a cara com os amigos, com as amigas? O que você pode esperar de tão bom? Né? Quem aqui não se lembra do caso da menina que estava num show, né? Você pode ter certeza que foi contra a vontade dos seus pais, mas estava lá no show com seus amiguinhos, encheram a cara da menina, né? A menina tomou todo tipo de bebida destilada possível. E aí o que os amiguinhos dela fizeram? Colocaram ela num Uber, né? Toda quase desmontada dentro do carro lá de um cara que estava trabalhando para sustentar a si próprio e a sua própria família. De madrugada para carregar filha de gente mimada, filha da puta. Aí a menina foi lá, né? Tava totalmente inconsciente dentro do carro e o cara precisava dar continuidade ao seu serviço. O que ele foi e fez? Disse que ele até parou na farmácia, não sei, para comprar água para ela. Tentou ajuda, não conseguiu. O que ele fez? Deixou a menina lá num poste, né?
escorada no poste, em frente à casa dela, e continuou seu serviço. Pouco tempo depois apareceu um desgraçado lá e, vendo a menina nessa situação de extrema vulnerabilidade, a estuprou até de manhã. E aí o que a mídia fez? O que a mídia fez? Foi atrás dos pais da menina? Foi atrás, por exemplo, dos amiguinhos dela? Não. Foi atrás de consultar a opinião popular. E acusou quem? O motorista do Uber. Como se ele tivesse que ser babá de gente mimada, né? Que sai para encher a cara, porque o que a sociedade fala é que a mulher tem que ter poder mesmo sobre tudo. Poder, inclusive, de fazer cagada contra ela própria. Só que eles não falam que depois de tudo isso, quem é que vai ser o responsável por acolher essa mesma mulher? É a sociedade, é a igreja. Não é isso? São esses institutos aqui. Então é um ciclo da desgraça. São esses institutos, minha gente, Viva BH, essa bosta toda aqui, que quebram as suas pernas e depois se apresentam com as muletas. É isso que fazem. Quebram suas pernas e depois vêm aqui apresentar as muletas. Em vez de ensinar, por exemplo, que a posição da mulher na sociedade, o empoderamento da mulher, é ela lutar pelos seus direitos legítimos e não fajutos, né? Porque eu posso fazer o que quiser com o meu corpo, que eu posso abortar, né? Que eu posso encher a cara, que eu posso sair com quem eu quiser, para onde eu quiser, blá blá blá. Direitos legítimos, por exemplo, portar uma arma de fogo para se defender, né? Ir atrás de justiça, não. O que eles fazem? Vamos acolher a mulher vítima de estupro para fazer com que ela se insira novamente na sociedade. Só isso. É um apoio mais psicológico. Mas quem promove tudo isso são eles próprios, são esses institutos aqui, esses movimentos, que vão a favor dessas movimentações feministas que existem por aí. A favor de tudo quanto é tipo de desgraça e desordem social. Desde quando, por exemplo, sair para encher a cara é algo honroso, né? E pode trazer benefícios para você, tanto mulher quanto homem? Desde quando? Desde quando se colocar como um sujeito imoral que destrói o próprio corpo é algo favorável à sociedade? Então, em primeiro lugar, o que tem que ser ensinado é o quê? Que as pessoas precisam seguir um código de conduta mais ético, mais justo, mais favorável ao próprio bem-estar. É isso. Em primeiro lugar, né? Agora, nesses outros casos aí, por exemplo, da pessoa ser vítima porque tá indo ao trabalho e tudo, o que tem que ser feito? Tem que ser levantadas enquetes em todos os tipos de jornais possíveis para saber se de fato a sociedade, em sua maioria, está tendo seus direitos defendidos, né? Seus questionamentos, as suas indagações, está tendo tudo isso daí defendido, sendo representado. Porque eu vejo que a sociedade brasileira hoje, ela não é representada. Ela só é manipulada, né? E aí, sempre com o aval assim, de muitos especialistas, influenciadores, essa palhaçada toda. Aí o jornal vem cá com os gráficos, né? Aí vem, esteja atento, veja os números de casos de estupro e saiba como buscar ajuda. Ocorrências, de 2020 a 2024, né, pulou de 66 mil para 78 mil. Né? Um aumento aí de 24%, de 2023 para 2024, 24%. Né? Um número absurdo, só em Minas Gerais. Minas Gerais foi pelo menos de 2020 até 2024, de 4.841 a 5.330. A verdade é, como eu falei diversas vezes aqui nesse vídeo, eu reitero. Será que todos esses números são reais? É um outro questionamento a se fazer. Existe estupro? Existe. E como que está sendo combatido? Tipo de violência sexual, estupro, consiste em constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar qualquer outro ato libidinoso. E assim como eu falei, né, não necessariamente a vítima precisa ter uma reação enérgica,
nesse caso aí. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos. Se da conduta resulta morte. Tem estupro de vulnerável, quando a conjunção carnal ou prática de outro ato libidinoso com menores de 14 anos. Se da conduta resulta lesão grave corporal de natureza grave. Se da conduta resulta morte. Aí tem as reclusões aqui, né? Cada um com suas respectivas reclusões. Importunação sexual, diferentemente do crime de estupro, não engloba a prática de relação sexual, mas se configura com a prática de qualquer ato libidinoso contra a vítima e sem a anuência desta. Onde denunciar? Aí eles falam aqui, tem vários telefones, as várias unidades de atendimento e tal, e onde você pode obter apoio. Mas é aquele apoio que a gente sabe muito bem que é fajuto mesmo e não funciona. Isso é que eu tinha que dizer para vocês, pessoal, né? Toda a minha solidariedade, tá? Toda a minha sensibilidade a essas vítimas, mas o que eu sei é que nada disso vai mudar neste país de bosta. Não vai mudar enquanto não tivermos profissionais sérios. E para isso precisa, sim, de uma mudança em todo esse modelo. Em primeiro lugar, atender às vontades gerais da população. Como que você pode evitar a existência de um estupro? Evitar, não é anular. Fazendo com que essa população esteja protegida. E o único que pode proteger o indivíduo é ele próprio. Existem as forças policiais, sim, mas elas não atuam a todo momento e não podem fazer isso. Eles falam que tem que aumentar, né, o poder ostensivo das forças policiais, por quê? Querem mais dinheiro. Quanto mais dinheiro para o Estado, porque é assim, para você lançar mais policiais nas ruas, você tem que abrir concursos públicos, etc., aquela coisa toda. Para você fazer isso, você precisa de dinheiro. Então eles querem fortalecer essas políticas públicas para abrirem rumo para a corrupção. E mais dinheiro funciona o quê? Faz com que você abra mais ONGs. E mais ONGs, né, mais movimentos identitários de esquerda, que são financiados por quem? Por organizações metacapitalistas que só tem um único propósito: destruir estruturadamente a sociedade, de cima a baixo. Inclusive o que eles chamam de família patriarcal. Essa mesma composta de pai, mãe e filhos. Isso não é coisa da minha cabeça, não são frutos da minha imaginação. Leiam aí os livros dos sociólogos frankfurtianos, Jacques Derrida, Max Horkheimer, Herbert Marcuse. Né? Leiam esses livros. Leiam, por exemplo, o Homem Unidimensional do Herbert Marcuse, que vocês vão ver, tá tudo em livros. Leiam os livros feministas, que falam, por exemplo, que tem que haver incesto, a prática do incesto, não é isso? Todos eles a favor do aborto, essas coisas todas. São os próprios feministas que vão a favor disso. As mesmas que falam que são contra a prática do estupro. Ué, como que você pode permitir tudo isso, então? É isso aí, pessoal. É isso que eu tinha a dizer pra vocês. Deixem a opinião de vocês também nos comentários, que pra mim é muito importante. Muito obrigado a todos novamente. Até a próxima e falou!